Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história enquanto empreendedor, da minha jornada dentro do EasyJur. Falar um pouquinho, eu sou empreendedor desde criança. Eu abri minha primeira empresa aos 19 anos, então tenho mais de 10 anos aí empreendendo aí nos meus negócios. Sou faixa preta, professor e 2 vezes medalhista mundial de jiu-jitsu também. E atualmente sou também empreendedor Endeavor. A gente acabou de ser acelerado pelo programa Scale Up da Endeavor também. E acredito muito em Deus e sou flecha no reino. Bom, mas a pergunta, né? Como o cara do TI fundou uma Legal Tech? Como é que eu fui parar na área jurídica? Bom, o que acontece? Aqui da direita para a esquerda está minha avó faleceu em 2014, logo em 2015 a gente perdeu a casa que a gente morava. A gente foi surpreendido com um processo judicial, que a incorporadora que vendeu a casa para a gente, que a gente já morava mais de 10 anos no imóvel, vendeu o mesmo imóvel para várias outras pessoas diferentes. E aí, inevitavelmente, a gente foi parar no meio de um processo judicial. O advogado, ele perdeu um prazo, foi revel, e a gente acabou perdendo a casa que a gente morava também, diante ali de uma ordem de despejo. E diante disso foi que surgiu o EasyJur. Eu fiquei inconformado com aquilo que aconteceu comigo, com a minha família, fui entender um pouco melhor o porquê que aquilo tinha acontecido e me deparei com a burocracia da justiça brasileira, das leis injustas também naquele cenário. E que os advogados, eles tinham muita dificuldade de realizar a gestão e acompanhar os prazos processuais. E foi exatamente isso que aconteceu com o advogado da minha família quando ele perdeu o prazo. E eu fui entender que não tinha naquele momento nenhuma solução muito confiável, de alta tecnologia, que resolvesse aquele problema. E aí eu topei o desafio e falei, cara, eu vou resolver esse problema, vou fazer com que outras pessoas não passem também por aquilo que a minha família passou. Foi então que eu criei o EasyJur. O EasyJur é uma plataforma de orquestração ágil para demandas jurídicas, tanto para processos judiciais quanto para demandas também consultivas. E nessa jornada, né, eu comecei a empreender muito cedo. Desde criança eu sempre tive atitudes e um comportamento empreendedor. E a gente sabe, né, que hoje a gente vive numa sociedade que cobra a gente o tempo todo, muita pressão da sociedade para que a gente faça as coisas certo, dê certo, seja uma pessoa de sucesso. Mas o que é o sucesso? Que você consiga um emprego, você tenha uma carteira assinada, tem estabilidade. O que é estabilidade? A gente está aqui numa jornada passageira. A gente vai vir aqui e a gente vai levar o que daqui? Simplesmente o que a gente é, não o que a gente tem. E diante disso, né, os fracassos do dia a dia, eu já quebrei 2 empresas antes. Na minha primeira empresa com 19 anos, 2 anos depois eu quebrei. Eu vendi muito equipamento, fiz diversos projetos de tecnologia e tomei muitos cheques sem fundo. Inevitavelmente eu acabei quebrando. Mas a culpa foi de quem? A culpa não foi do meu sócio, não foi dos meus clientes, a culpa foi minha. Então, hoje em dia, às vezes, a gente acaba terceirizando muito a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos fracassos, mas com medo que a sociedade nos julgue, as pessoas nos julguem, e isso não existe. Isso, para mim, o erro, ele faz parte do processo, e ele não nos define enquanto pessoas, enquanto empreendedores. E se vitimizar diante dos fracassos, entender que o mundo te deve alguma coisa. E eu acho que não. O mundo não nos deve nada e a gente tem total autonomia para ser autor da própria história. Bom, e como que eu cheguei até aqui? Uma das coisas mais importantes para a gente enquanto empreendedor, característica de um empreendedor de sucesso, cara, a gente tem que ter muita fome, tem que ter muita sede e tem que ter sangue no olho, cara, porque não é fácil. A gente sabe que empreender no Brasil é um ambiente hostil, a burocracia, o governo, a corrupção, a dificuldade de você realmente ter um produto que resolva um problema real. E isso, sem dúvida alguma, você contar com as pessoas certas durante essa jornada vai fazer toda a diferença. Bom, e eu fui solo founder, eu construí um negócio sozinho, mas eu acredito que sozinho você pode ir mais rápido, mas junto você pode chegar muito mais longe.
E foi exatamente isso que me fez estar aqui hoje conversando com vocês, estar com as pessoas certas. Então hoje eu tenho outros sócios, tenho aqui minha equipe de heads, hoje a gente já passa de mais de 60 pessoas no time e foi fundamental encontrar essas pessoas desde o início da minha jornada dentro da história do EasyJur, para que a gente pudesse construir um time com complementariedade de skills e que pudesse fortalecer ainda mais a cultura do negócio. Bom, de lá para cá, a gente já levantou cerca de 5 milhões de reais de investimento. A gente já teve investidores como o Darwin Startups, foi o nosso primeiro projeto de aceleração. Depois disso, em 2019, a gente levantou uma rodada pré-seed de cerca de 1 milhão de reais. E em 2020, a gente também recebeu um investimento do Google, de um fundo chamado Black Founders Fund, direcionado para empreendedores negros dentro do Google. E agora, recentemente, a gente acabou de fechar uma rodada de 3 milhões e meio de reais. E de lá para cá, a gente foi destaque em alguns programas, como eu disse. A gente hoje tem mais de 10 milhões de processos na nossa plataforma, mais de 60 mil advogados que utilizam a nossa solução e a gente também foi um dos destaques dentro do programa de aceleração do Google for Startups. Nesse meio tempo também, nessa jornada, em 2019, nós fomos eleitos entre as 10 principais legal techs do país. A gente também participou do programa de aceleração do FIENG Lab, desenvolvendo um novo produto baseado em jurimetria. E, como eu disse no início também, a gente faz parte também agora do ecossistema de empreendedores Endeavor. Bom, e o que fica, né, pessoal? Eu acho que a gente é muito melhor quando a gente compartilha a vida. Às vezes no trabalho a gente passa muito mais tempo com as pessoas no trabalho do que com a nossa própria família. E eu acho que a vida é muito curta para a gente só trabalhar com o objetivo de pagar os boletos no final do mês, né? Então, como criar um ambiente que as pessoas se sintam motivadas e com vontade de chegar segunda-feira e ir para lá. Nossa, que legal, que bacana, que eu vou lá para EasyJur, eu vou ver aquelas pessoas que têm um sonho assim como eu e vou poder ajudar a construir e colocar um tijolinho naquela história. E acima de tudo, né, um dos pilares mais importantes da nossa cultura é a confiança. Você confiar em delegar, em construir um time e delegar aquelas atividades que às vezes, quando uma equipe muito pequena é centralizadora, é fundamental para conseguir crescer e conseguir criar um time com consistência. E no final do dia, né, pessoal, o que realmente importa, o que fica, né? O contentamento, né, da gente ser grato com aquilo que a gente está fazendo e que eu acho que Deus coloca para a gente os problemas, as oportunidades disfarçadas de problemas, né? Então, se você pede paciência para Deus, Deus vai te dar o quê? Problema, para você desenvolver paciência. E esse contentamento com a trajetória que eu tive, com a vida que eu tenho, eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Então, apesar de eu ter criado a EasyJur diante de um problema, uma situação inóspita, uma situação difícil na minha vida, de utilizar isso como alavanca de crescimento e amadurecimento pessoal. E no final das contas, mostrar que, independente do ambiente que a gente veio, eu vim de uma família muito humilde e o ambiente não nos condiciona. As coisas que acontecem com a gente não definem quem nós somos, mas sim as nossas escolhas e as nossas atitudes diante das coisas que acontecem na vida da gente. Bom, e, mais uma vez, reforço muito o aspecto de autonomia e responsabilidade para as pessoas, né? Então, a gente, enquanto empreendedor, a gente é, às vezes, muito solitário, é uma jornada um pouco solitária, né? E poder compartilhar as responsabilidades e dar poder também para as outras pessoas dentro do negócio é um papel que eu venho desenvolvendo ao longo da minha jornada enquanto CEO dentro da EasyJur hoje e tem dado muito certo. E estou muito feliz de poder criar um lugar, uma empresa, um ambiente onde as pessoas possam ser a melhor versão delas mesmas, que eu possa estar criando oportunidades que eu gostaria de ter tido na minha vida. Então, e fazer um pouquinho a diferença na vida de cada uma dessas pessoas que estão ali conosco, ali, que compõem ali o nosso ecossistema ali do negócio. E
E eu acho que 99% depende das nossas escolhas. 1% é sorte, mas esse 1% só vem depois de 99% das nossas escolhas que vão nos levar para a vida que a gente tem. Então a vida que eu tenho hoje, onde eu consegui chegar dentro do negócio, depende exatamente, exclusivamente das minhas escolhas enquanto característica empreendedora, de ter muita resiliência, de ver o copo sempre meio cheio, de ver um problema e ter a iniciativa, a vontade, a proatividade de resolver aquele problema e deixar para os nossos filhos, para as outras pessoas, um mundo melhor. E nesse mesmo sentido também, falando do copo meio cheio, em 2019 eu consegui dar um apartamento quitado para minha mãe e fechar aí mais um capítulo aí dessa história aí com um final feliz. E no final, eu também acredito que nesse meio tempo eu perdi minha avó em 2014, mas nesse mesmo ano eu conheci a Jéssica, que é minha esposa, e quando eu perdi minha avó, eu pensei que, cara, eu perdi a única pessoa que eu sentia que me amava na minha vida. Mas nesse mesmo ano que eu encontrei minha esposa, eu encontrei uma pessoa que realmente foi a primeira vez que, além da minha família, eu senti amor de verdade. E depois dessa trajetória toda, eu entendi que eu só senti amor na Jéssica porque eu senti amor de Deus. Que Deus me ama acima de tudo e que não é porque eu não tive meu pai, eu tive uma infância talvez difícil, que eu não sou amado. E que acima de tudo eu sou amado por Deus e Ele me capacitou para poder estar aqui hoje compartilhando aí um pouquinho da minha jornada com vocês.